Olá, bem-vindos! Estamos chegando com o nosso Entre Linhas deste dia 1º de abril de 2021. E as notícias todas que vamos trazer aqui é verdade, apesar do dia de hoje ser considerado o dia da mentira, né? Estamos chegando com o Divaldo Ceresini, Aline Scarelli e Adolfo Padilha, os nossos comentaristas aqui do Entre Linhas na Prudente News 1070. A apresentação do programa é minha, Eudes Figueiredo. A direção geral é de Bruno Maluli. Vamos lá para o bom dia do Adolfo Padilha. Bom dia, Adolfo. Bem-vindo. Bom dia, Aline. Bom dia, Eudes. Bom dia, ouvintes da Prudente AM. Graças a Deus, hoje nós estamos aliviados, né? Depois de tantas fake news, de tantas manchetes que o Bolsonaro ia dar o golpe, depois que ele nomeou ontem os 3 ministros, hoje as manchetes já são que as Forças Armadas aceitaram muito bem as nomeações. Cai por terra toda aquela narrativa do golpe. Ufa, graças a Deus. Vamos lá, bom dia, Aline Scarelli, bem-vinda. Bom dia, Eudes, Divaldo e Padilha, ouvintes da Prudente AM. Realmente foi bom o alerta que o Eudes disse sobre o dia da mentira, né? O brasileiro faz piada e tal, mas é muito sério que divulgação de fake news pode comprometer, de fato, o que é real, né? Teve uma notícia esses dias de uma agente de saúde que, em razão da fake news, praticou uma imunização de uma faixa etária incorreta, justamente por causa da influência da fake news. Então, vamos ficar muito espertos. Vamos lá, bom dia, Divaldo Ceresini, bem-vindo aqui ao Entre Linhas mais uma vez. Bom dia, Eudes, bom dia, colegas, bom dia, ouvintes. Sempre muito bom estar aqui no dia da mentira, mas trazendo verdade, viu? Vamos trazer verdade hoje. Muito bem, vamos lá então para a nossa primeira informação de hoje. O governo de São Paulo lançou uma campanha chamada Vacina contra a Fome. O objetivo é engajar a população e prefeituras em arrecadação estadual de alimentos não perecíveis para famílias carentes. Agora vamos saber aí dos nossos comentaristas o que acharam deste lançamento dessa campanha Vacina contra a Fome. A gente começa com a Aline Scarelli, com você, Aline. Quando eu vejo as notícias do Dória, eu sempre lembro, ele é o quê, pessoal? Ele é um marqueteiro, né? Então, o negócio dele é lançar a campanha para se promover. É claro que por trás disso tem a campanha que é de doação de alimentos voluntária, né? Quem for imunizado pode fazer a doação. Mas é óbvio, assim, que quem tem que fomentar a alimentação de quem está com prejuízos nutricionais, que a gente vem acompanhando o aumento da fome no Brasil e aqui pertinho de nós, ele tem que ter essa proteção, o governo tem que dar. Como o brasileiro ele é bom, né, caridoso, vamos dizer assim, então ele se coloca assim num lugar de doar, de ajudar, que isso é muito nosso, né, muito da humanidade, mas não tira a responsabilidade do governo não, viu? Então é isso, né, quem não lembra dele? Ele foi eleito justamente por ser marqueteiro, né, o homem branco, rico, né, tem gente que acha ele bonito, isso é um aspecto de aparência, e ele promove essa imagem aí. Então, primeiro tem que vacinar, né? Sei lá, gente. Eu acho muito populismo isso, inclusive. Vamos lá acompanhar como é que vai ser. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, como é que você viu essa notícia aí? Vacina contra a fome. Olha, não é mentira. Primeira vez eu concordo 100% com a Aline. No dia da mentira, eu estou falando uma baita verdade aqui, meu amigo Eudes. O Dória é o maior responsável pelo maior número de pessoas passando fome no estado de São Paulo hoje, né? E como a Aline disse, realmente ele é marqueteiro. O Dória não sabe, por exemplo, aqui em Presidente Prudente, né? O pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, através da Paulo, o Aristeu, o Pedrão, o menino lá do Ibiza, o Guto, eles começaram uma campanha, acho que todo mundo recebeu um link no WhatsApp aí, né? Vamos doar uma cesta básica. O Dória vive tanto numa redoma que ele já não entende que as cidades já estão fazendo isso. E ele vem criar o que a Aline, repito aqui, vou falar o nome da Aline de novo, porque eu concordo com ela, ele vem repetir aqui uma estratégia de marketing. Quer ajudar, governador Dória? Você é o maior engoto da história de gestão do estado de São Paulo, mas realmente você quer ajudar? Retira os tributos dos alimentos, o ICMS, retira os impostos da gasolina, do álcool, aí você vai estar ajudando. Agora, essa conversinha de querer jogar de novo, através de uma ação de marketing, a responsabilidade para a população e dar cesta básica, não, a gente já está dando. Creio aqui o Divaldo, a Aline, o próprio Eudes, alguns amigos estão nos ouvindo, mesmo em menor condição, eu já doei várias cestas básicas durante a pandemia. Já arrecadamos aí várias coisas. Então nós já estamos fazendo isso. Alguém precisa avisar o governador, que vive na lua e nos luxos do seu gabinete, muitas vezes sustentado pela gente, todos nós paulistas.
Muito bem, vamos lá. Divaldo Cerezini, como é que você recebeu essa informação aí do governador? A pessoa vai vacinar e pode doar 1 quilo de alimento. Pois é, está pedindo a doação de 1 quilo de alimento, né? Só não entendo por que ainda não há tanta barreira para vacinação privada, né? Eu entendo que isso aí ajudaria também. É evidente que nós temos um agravamento por conta dessa questão da pandemia em relação à fome, né? Tivemos no ano passado diversas campanhas e nesse ano também. Como bem lembrou o Padilha, nós temos alguns empresários aqui da cidade se organizando nisso, né? Parabenizar o Kaique Magro, parabenizar o Célio Fernandes também, que participam dessa iniciativa. Aqui na nossa vizinhança também nós temos organizado um mutirão de cestas básicas, né? E outras entidades também da sociedade civil que vinham cumprindo esse papel acabaram por intensificar e outras que não tinham esse propósito também passaram a promover esse tipo de ação. A OAB tem feito isso, a creche Walter Figueiredo e diversas outras entidades também. Agora o Dória, no meu entendimento, mais uma vez, outro dia você me perguntou se eu entendia que ele era caronista, né? De lá para cá, foi uma carona atrás da outra. Foi a carona do Moro, foi agora essa carona e tem diversas outras, né? Então eu também vejo como, embora haja um bom motivo por trás, que o principal propósito disso daí é só uma promoção pessoal do governador mesmo. Muito bem, agora a gente vai falar do novo auxílio emergencial que começa a ser pago pelo governo. A reportagem é do nosso repórter aqui, Fernando Santos. Fernando, bom dia, bem-vindo ao Entre Linhas. Bom dia, Eudes, bom dia aos convidados do programa e aos ouvintes da Prudente News. O governo federal anunciou na data de ontem o calendário oficial de pagamento do auxílio emergencial 2021. Benefício esse que começará a ser pago já na próxima terça-feira. O governo não divulgou o calendário com todas as datas de pagamento, porém, afirmaram que os pagamentos irão começar no próximo dia 6 de abril, com depósitos em contas digitais da Caixa Econômica Federal. O auxílio emergencial 2021 será pago em 4 parcelas, com valores que vão de R$ 150 a R$ 375, a depender da família. E mais um adendo, que nessa edição será limitado o pagamento de um benefício por família. Informações de Fernando Santos para o Prudente News. Muito bem, está aí a reportagem do Fernando Santos. Vamos lá para o comentário do Adolfo Padilha, um novo auxílio emergencial. Está aí, né, Adolfo? O governo tenta fazer a parte dele, né? Alguns acham que o auxílio é menor, que o auxílio é pouco, mas é um auxílio. Não tem como o Estado ficar bancando isso o tempo todo. O governo federal já liberou mais de 100 bilhões para todos os estados e municípios para tentar combater o Covid. O governo federal, esse é o responsável pelo pagamento do 13º do renda da família, né? Então, quer dizer, tudo que pode se fazer, o governo federal está fazendo. A gente vai falar disso mais adiante aqui no programa, mas vem agora o orçamento, né? Os deputados, com muita pressão, estão abrindo mão de algumas emendas para tentar ajudar o caixa do banco. É o banco, que é o Banco Central, né? Que é o Banco da União, que é o banco que banca todo mundo, que repassa o dinheiro dos impostos, aquilo tudo. Mas eu acho que é válido, eu acho que tem muita gente que precisa ser ajudada. É um pouco, mas é um pouco, é melhor do que nada, e é o que o governo aguenta bancar, porque o governo anda bancando muita coisa, senão vamos todos à bancarrota. E quando vai todos à bancarrota, aí não tem a ninguém e nem como se segurar. O país afunda, e numa crise que pode não ter retorno, e aí acabamos ficando todos na mão dos outros. Quando eu digo dos outros, são de nações mais poderosas, e esse filme a gente já viu. Então, dentro de uma possibilidade, de uma condição, o governo federal vem se esforçando para poder fazer a parte de ajudar os mais vulneráveis com uma quantia em dinheiro. Ok. Divaldo Cerezini, você acha que o valor é um valor que o governo, é o máximo que o governo poderia dar? É esse valor mesmo? Olha, eu para ser sincero, me surpreenda que ainda haja caixa para pagar isso daí, né? Nós tivemos um gasto muito grande ano passado e a gente sempre tem que lembrar de uma coisa: o dinheiro público ele não cai do céu, ele sai do nosso bolso, né? Então, para aumentar o gasto do governo, vai aumentar o tributo. O que a gente espera dos governos é que eles custem menos, cortando os privilégios da classe política, do alto escalão de funcionalismo público lá, agora nós vimos, né, a Câmara aumentando o seguro-saúde deles, mais que dobrando. Então, esse tipo de corte a gente espera que haja, né? Ano passado,
existiu, quando começou a se falar em auxílio emergencial, que no meu entendimento é necessário. Se você vai restringir atividade econômica, você tem que ajudar pessoas que estão em vulnerabilidade a colocar comida na mesa. Começou-se a se falar num valor de R$ 200, que era o que o governo entendia que podia naquele momento. Acabou-se chegando ao valor de R$ 600, o que ajudou, inclusive, a movimentar bastante a economia naquele momento, por conta dessa questão das pessoas em situação de bastante vulnerabilidade. Agora, é pouco? Eu acho que é pouco, sim. Mas se não dá para pagar mais, nós vamos ter que reforçar as atividades das entidades assistenciais para poder assistir a essas pessoas, né? E aí vem ações, como nós já citamos no comentário anterior, que essas entidades da sociedade civil têm feito, e eu acredito que a gente vai precisar reforçar isso daí. Muito bem, Aline Scarelli, vamos lá, sua opinião. Os programas de erradicação da pobreza, eles devem existir muito antes mesmo da pandemia, já deveria ter sido uma máxima desse governo, em atenção aos outros governos anteriores, que desde lá do Fernando Henrique já vinham implantando esses programas. Não é benesse de governo, está na Constituição a gente erradicar a pobreza, né? Tanto que, ultimamente, o Armínio Fraga, que foi ex-presidente do Banco Central, ele também vem falando muito disso, da renda mínima, renda cidadã, que é para tirar as pessoas da marginalidade, emancipar de modo temporário para poder diminuir a desigualdade social que existe no país, né? A gente aqui que tem uma condição, digamos, privilegiada, que podemos comprar e pagar as contas, às vezes ficamos ressentidos de imaginar que alguém está recebendo dinheiro do governo. Mas isso é um programa de erradicação. Atualmente eu entendo que é pouco, porque ele teve um lapso de tempo, né? Janeiro, fevereiro e março sem receber, vai começar agora em abril. E outra coisa, pessoal, que o Divaldo falou, tem caixa, tem caixa. Olha o que saiu no Tesouro Nacional essa semana, né? Eu vou abrir aqui para ler rapidinho, pessoal. Governo Central, né? Governo Federal registra superávit de 43 bilhões. Então, são 43 bilhões em janeiro de superávit, né? E em razão de que superávit? Porque houve uma interrupção dos gastos com o enfrentamento à Covid e o atraso na aprovação do orçamento de 2021. Então, assim, dinheiro tem, pessoas passando fome também tem. A iniciativa privada e as entidades faz às vezes do Estado, que está incorreto, a gente não precisa suportar essa carga, o governo tem que assistir porque está na Constituição. Então, tem o vereador, ex-senador, deputado Eduardo Suplicy, ele fez um estudo desde a Bíblia até a nossa atualidade sobre o porquê da gente dividir a fatia, né? E não é com relação a dar para quem dá peixe, não é essas questões, gente, é muito mais profundo. Então, quem puder parar para ler um pouquinho sobre distribuição de renda, é equilibrar essa conta que a gente tanto fala, que tantas pessoas continuam na marginalidade, onde muitos têm muito e pouco, e a maioria da população não tem nada. É sobre essas coisas que a gente precisa olhar. Muito bem, vamos lá, o Divaldo pediu a palavra, um minutinho para você, Divaldo. Eu entendo que a gente tem que combater, sim, a pobreza, tem que combater principalmente a miséria, né? E agora, o que eu não consigo concordar, Aline, é a gente achar que tendo mais Estado, tendo mais governo, a gente vai conseguir isso. Pelo contrário, o governo é a maior causa da gente ter esse problema. E eu não estou falando aqui, antes que alguém venha, você está falando do Bolsonaro, do Lula. Não, eu estou falando de todos os governos. O governo ele é ineficiente pela sua existência. Então, eu sou muito mais favorável às iniciativas à iniciativa privada, por meio das empresas ou mesmo da sociedade civil, fazer esse tipo de ação, do que você confiar num político que muitas vezes vai usar, que muitas vezes não, que na grande parte das vezes, quase todas elas, vai utilizar esse dinheiro, esses recursos, para escravizar essa pessoa e deixá-la eternamente dependente daquela situação de miséria, para que ela tenha uma sopa e um cobertor eternamente e continue precisando votar no político para continuar tendo exclusivamente a sopa e o cobertor. Enquanto na iniciativa privada, essa pessoa vai ser estimulada a se desenvolver e a retomar a sua liberdade. Aline Scarelli, mais um minutinho para você. Por favor, liga o microfone, Aline, está desligado aí, vamos lá. Eu divirjo com relação à questão de que a pessoa que vai estar ali recebendo um programa, ela vai ficar escravizada. O termo incorreto, escravizada, ela não é escravizada a um deputado, porque quando o programa de erradicação de pobreza ele é atrelado a um governo, um programa de Estado,
é um programa de Estado e não de um político em si. Isso daí não torna as pessoas dependentes, pelo contrário, vem se mostrando que essas iniciativas de fato diminuem a desigualdade. E não é um cenário só nosso de que, vamos lá dar uma cesta básica, vamos dar um auxílio, o benefício assistencial da Previdência, da assistência social, deixa as pessoas preguiçosas. Isso daí é uma falácia, pessoal. Existem estudos, eles são muito sérios, dizendo que eles sim, quando conseguem um emprego ou abrir um próprio negócio, eles dão tchau para aquele benefício. Obviamente, existe desvirtualmente, muitas vezes as pessoas alcançam um patamar melhor e não comunicam o órgão para parar de receber. Mas é pontual, a grande massa, elas não querem viver de esmola, não. Todo mundo quer melhorar de vida, então tem que ser tratado com mais profundidade, sim. Muito bem, olha, nós vamos fazer um rápido intervalo aqui no Entre Linhas. Daqui a pouquinho nós voltamos para discutir outras duas notícias. As medidas restritivas que extrapolam em muito aí até o estado de sítio, segundo o presidente da República, Jair Bolsonaro, e também o relator do orçamento que está propondo cortes. A gente volta já, daqui a pouco, depois do intervalo. Ok, já estamos de volta aqui com o nosso Entre Linhas na Prudente News 1070. Vamos lá, então, para a primeira informação desse bloco. Olha, um dia após o Brasil ter batido o recorde de número de mortes causadas pela Covid-19, com 3.780 óbitos registrados em 24 horas, segundo dados do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar as medidas de isolamento social adotadas por prefeitos e governadores. Na coletiva de imprensa em que o governo federal anunciou a data do início do pagamento da nova rodada do auxílio emergencial, Bolsonaro disse que, abre aspas, não é ficando em casa que vamos resolver esse problema e que essas medidas restritivas, com toque de recolher, com supressão do direito de ir e vir, extrapolam e muito até mesmo um estado de sítio. Comentando o assunto, Divaldo Cerezini. Vamos lá, Divaldo. Olha, não tem coisa que me deixa mais indignado do que ficar ouvindo político reclamar de problema. O que a gente espera deles é que eles construam soluções. Infelizmente, a grande parte só fica se lamentando. Nós temos uma situação complicada no Brasil, e aí uns falam, nós batemos recorde de número de recuperados. Beleza, batemos recorde do número de pessoas que se recuperaram, mas também estamos batendo um recorde atrás do outro, de pessoas que morrem e de pessoas que estão contaminadas. Nós precisamos que a classe política deixe de se preocupar com a próxima eleição, deixe de se preocupar com like em rede social, deixe de se preocupar com lacração e passe a agir de maneira conjunta para enfrentar esse problema. É certo que nós temos essas medidas restritivas de ir e vir, de atividade econômica, que, no meu entendimento, estão exacerbadas. Nós poderíamos, como sempre disse aqui, ter atividade econômica com respeito às normas sanitárias e punir exclusivamente aqueles que desrespeitam essas normas e não punir todo mundo. E tal qual eu critiquei a postura de alguns governadores em relação a medidas que poderiam, inclusive, fazer requisição de bens e de patrimônios, né? Eu também critiquei a iniciativa do governo federal nesse sentido, que é o projeto de lei 1074, que tentou-se, e aí quebrou a cara, passar na surdina. Muito bem, vamos lá. Comentando o assunto, Aline Scarelli, é com você. Dizer o quê de um presidente que, desde o início da pandemia, estimulou aglomerações, estimulou pessoas na rua, não usava máscara, dizia que não ia comprar vacina, que essa vacina era isso, que aquela vacina é aquilo, trouxe um entrave diplomático, né? Questionou a eficácia de muitas medidas restritivas, só que ele não fala do central, do problema central, que é esses recordes de mortes. Cada hora que a gente vai ver a notícia hoje o Brasil bateu recordes. Então, se não tem vacina ainda para todas as pessoas, e mesmo que ela venha, a gente tem que observar ainda os prazos, né? Porque ainda a pessoa vacinada, ela pode estar transportando o vírus. Ainda assim,
a gente ainda não tem essa vacina e não pode voltar às atividades normais, a única medida possível para evitar mais internações, mortes e aqueles que forem internados, a gente sabe das sequelas que continuam onerando o SUS, vamos dizer assim, onerando porque a pessoa continua de tratamento, é ficar em casa, fazer isolamento, enquanto alguns podem ficar, devem ficar, não é para zanzar na rua, não. Ontem eu vindo de carro aqui, nós estamos no período de restrição, é mais que a fase vermelha, né? E um trânsito, pessoal, que eu falei, esse prudente não está fazendo isolamento, assim, era trânsito, então é para ficar em casa e o pessoal está zanzando. Concordo com o Divaldo que ele não trata do problema central, e não pode. E olha a comparação com o estado de sítio. Eu tenho certeza que ele nem sabe o que é o estado de sítio, né? Então ele inflama, agita e gosta de polemizar. Solução não traz. Adolfo Padilha, vamos lá para o seu comentário. Depois eu gostaria de saber da Aline o que ela estava fazendo de carro na rua, se era para ficar em casa. Se quando ela anda de carro também, ela olha para o ônibus que está lotado. Gostaria de saber depois. O presidente Bolsonaro, ele é vítima daquele falácia dos espantalhos, né? Quem é a oposição do Bolsonaro, eu vou explicar. A falácia do espantalho é um argumento, meu ouvinte, você que está me ouvindo aí, que a pessoa ignora a posição do adversário no debate e quer substituir por uma versão totalmente distorcida. É isso que vocês fazem quando vocês comentam sobre o presidente Bolsonaro. Isso chama falácia do espantalho, muito usado principalmente por pessoas de ideologia da esquerda, esses que se acham justo, certo de tudo. Eu acho que o presidente Bolsonaro está corretíssimo. O lockdown, ele não tem comprovação científica. Aliás, se o lockdown desse certo, nós estamos batendo recorde de mortes diárias com o lockdown, com fase vermelha. Quer mais comprovação do que isso? O Divaldo está certo quando ele fala que teria que ter o que eu defendo também, a liberação de todos poderem trabalhar, todos poderem exercer com limitações, com os protocolos de saúde, como em muitos lugares no mundo, isso já deu certo, porque a população não aguenta mais esse trancamento. Porque aquele cara que está ficando trancado em casa, ele olha para a rua e vê a Aline passando de carro. Ele olha para a rua e vê o Padilha passando de carro. O Divaldo passando de carro, e ele pergunta, e eu dentro de casa? Por quê? Entende? Não funciona. Não é assim que funciona. Nós temos que separar. Lockdown não é distanciamento social. Distanciamento social é uma coisa e lockdown é outra. Olha o Dória, não lançou agora contra a fome? O Bolsonaro falou que a fome ia aumentar desde o começo. Mais uma vez, infelizmente, aquele hashtag Bolsonaro tem razão, vocês têm que engolir. Porque agora está todo mundo correndo atrás desse prejuízo. Estamos nós aí querendo ajudar as pessoas que estão sem comer em casa. Entendeu? Por quê? Porque o lockdown não funciona. Porque o tratamento precoce é necessário. Porque só a vacina não vai resolver. Então, enquanto a gente não fizer um discurso coerente para tudo e para todos, o pau que bate em Chico tem que bater em Francisco, não vai mudar nunca. Então, tudo que é errado é culpa dele. Olha, gente, a boa notícia. Em março, nós tivemos mais de 240% de aumento no número da vacinação. Por que não questionamos aqui que o governo federal já disponibilizou 30 milhões de vacina e os estados até agora só vacinou 22 milhões? Por que não focamos nisso? Cadê os outros 12 milhões de vacina? Já que o vírus é tão imediato, a doença é tão destrutiva em todos os sentidos, onde estão esses 12 milhões de vacina que já estão nos estados e não foram aplicadas na população? É assim. Muito bem, o Divaldo pediu 1 minuto. Vamos lá, Divaldo, a sua réplica. Só alguns segundos, né? Quem exige comprovação científica para a eficiência do lockdown também deveria exigir para o tratamento precoce. Muito bem, vamos lá então. Vamos trocar de assunto? Eu acho que o Padilha quer falar. Tem 1 minuto para você, Padilha. Vamos lá. A mesma coisa vale para as vacinas, meu amigo Divaldo. As vacinas foram definidas por emergencial. Você sabe por que é emergencial? Porque não tem tempo ainda de ter comprovação científica da eficácia delas. Concorda ou não? Estou errado. Se eu estiver errado, me corrija. Entendeu? Sob comprovação científica, 80% dos remédios que você toma para dor de cabeça, para febrinha, não tem comprovação científica, tem evidências. Não tem aquela leitura que as pesquisas exigem, né? Que agora me fugiu o nome. Então, eu acho que é meio exagerado para os dois lados. Numa guerra, qualquer tentativa, se você está no mar depois de um naufrágio, se você fica esperando chegar a boia, você vai afundar. Eu prefiro nadar e morrer afogado, mas pelo menos tentar chegar na praia. É uma diferença.
Muito bem, vamos lá. Olha, a nossa última notícia de hoje, o relator do orçamento propõe cancelar 10 bilhões de reais em emendas parlamentares. O texto aprovado pelo Congresso foi criticado por subestimar despesas obrigatórias e elevar emendas. O presidente ainda não sancionou o orçamento e pode vetar trechos da proposta. Vamos lá, comentando o assunto, Adolfo Padilha, com você. Você é o primeiro a comentar. Olha, eu acho que a nossa classe política no parlamento está muito longe ainda de alcançar aquilo que a gente, no mínimo que a gente pretendia, né? O Divaldo fez um comentário aí sobre o aumento do seguro-saúde. Todo mundo tem gente deixando de pagar o plano de saúde e ao invés dos parlamentares formar, por exemplo, uma comissão para perguntar para os planos de saúde, peraí, o cara não tem UTI, ele paga por ITI. Vocês estão dando algum desconto para ele ou não? Não, eles vão lá e aumentam o seguro deles, né? Eles estão preocupados agora com as emendas, as quais eles têm direito de levar os benefícios para os estados e para as cidades que eles têm lá o reduto eleitoral deles. Natural, é assim que funciona, é assim que é o nosso organograma de Brasília. Os deputados têm direito de ter as emendas para poder levar no seu reduto eleitoral. Só que, diante de tudo que o Estado da União passa para os estados regionais, e tudo que esses estados regionais estão passando para os municípios diante da pandemia, será que eles precisam de mais alguma coisa? Né? É um orçamento totalmente, é uma armadilha, esse orçamento, e o presidente já está sendo orientado para isso. Algumas coisas vão ter que ser vetadas, senão ele cai nas famosas pedaladas, como a Dilma já fez. E outras coisas, tem a necessidade real. Né? Eles vêm agora dizer que eles abrem mão de um determinado número de emendas, 10 bilhões, mas não é o suficiente. Eu acho que agora não era a hora de estar discutindo eu devo, eu não devo. Agora é a hora de estar discutindo todo mundo focado num problema só. Resolver a questão da pandemia no Brasil, que se agrava por vários segmentos, deixando muito mais gente pobre passando necessidade. Vamos lá, Aline Scarelli, o que você achou aí da proposta do corte de 10 bilhões de reais no orçamento? Respondendo rapidinho o que o Padilha perguntou, o que eu estava fazendo na rua, eu estava voltando do trabalho para minha casa, é isso. Com relação ao orçamento, ele é muito complexo, né? Eu fico com dificuldade de observar o jeito que eles tratam. Tanto que o Arthur Lira, numa live lá uns sábados para trás, ele disse que a Câmara não pode ser um mero chancelador de emendas, então que eles iam começar a questionar orçamento e emendas, né? Agora, a notícia diz o seguinte, pessoal, que desses gastos, né, originalmente previstos, eram para honrar gastos obrigatórios do governo federal, como benefício previdenciário, abono salarial e seguro-desemprego. Então, é coisa que não dá para adiar, se é benefício previdenciário, abono salarial e seguro-desemprego. Concordo que muitas vezes essas emendas são atreladas ao curral eleitoral e eles fazem barganha com isso nos seus redutos, com os prefeitos, né? Isso é uma coisa que se mantém há muito tempo, não é porque se mantém que eu acho que isso é legal, que é moral, que é ético, é um sistema que ele se mantém. Talvez seja o momento da gente começar, de fato, questionar se essas emendas, essas trocas são coerentes, são morais e éticas. Eu tenho desconfiança com isso, porque depois que vem a emenda, tira foto com o prefeito, faz aquele oba-oba, né? Aí a notícia ainda diz, né, que na versão aprovada pelo Congresso, 10 bilhões são para gastos da saúde. Então, gente, será que isso aí está certo? Eu preciso pensar melhor. Eu penso que não, se é para a saúde vai ter modificação, então não está muito claro. Penso que existe sim superávit no governo, já falei na fala anterior, que são 43 bilhões em janeiro, resultado de um superávit que o governo federal teve, né? Então tem dinheiro em caixa. Agora, se as emendas são para favorecer a população de um modo pontual, talvez seja uma medida assim que vai prejudicar aquela região daquele deputado que já tem aquele compromisso com a emenda. Precisa ver certinho isso daí. Muito bem, vamos lá. Divaldo Ceresini, o nosso administrador aqui nos comentários. Vamos lá, o que você acha aí desse corte? Olha, o orçamento que foi apresentado ao Congresso e depois alterado pelo senador Márcio Bittar, que é o relator, ele se tornou um orçamento fictício, inexequível, né? Então, por óbvio que seriam necessários ajustes durante o ano. Fico feliz em terem começado a fazer esses ajustes agora. E é certo
que a maior movimentação ela foi justamente para satisfazer a vontade dos deputados e senadores com as emendas, e isso tem um claro objetivo, né, conquistar o nosso voto na próxima eleição. As emendas parlamentares, em sua grande parte, elas são ineficazes justamente porque o objetivo dela não é resolver um problema da sociedade, e sim ajudar a reeleger e manter no poder quem lá já está. Infelizmente, nós temos grande parte da população que valoriza um político pelas emendas que ele traz. E aí você coloca um político refém do executivo. Ou nós não temos essa situação aqui na nossa região, que está muito acostumada a receber ônibus escolar, a receber ambulância, que são sim importantes. Mas cadê a estruturação da nossa rede hospitalar que nós estamos sentindo falta agora, por exemplo? Cadê medidas que vão facilitar a abertura de empresas, o desenvolvimento econômico da região para que a gente tenha os empregos que a gente tanto precisa? Então, na hora de botar o dedinho na urna lá e escolher quem vai nos representar, eu entendo que a gente deveria se preocupar em colocar lá gente que não tenha rabo preso, gente que seja honesta e, principalmente, gente que tenha a capacidade de construir essas soluções para o desenvolvimento da nossa região. Muito bem, vamos lá. O Padilha pediu a palavra. É com você, Não, Padilha. eu só acho importante, isso que o Divaldo falou é importantíssimo, porque quando nós tivermos oportunidade, nós temos que falar aqui na rádio. O presidente prudente região tem que parar de eleger paraquedista. Quando o Divaldo fala aí que a gente só recebe ambulância e ônibus, que é importante, mas é só o que a gente recebe. Ou, no máximo, Divaldo, um estudo para o Pontal 30 anos. Pontal 2030. E eles não demonstraram o que a política deles fizeram nos últimos 30 anos para o Pontal. Sabe como é que é? Então, nossos representantes aqui são muito fracos, porque eles são, fazem parte do governo e a troca de favores pessoais, como dar emprego para amigos, ter as emendinhas dele de doação de ambulância e de ônibus junto ao governo liberada. Já passou do tempo da gente ter um deputado federal e, no mínimo, 2 estaduais na nossa região. Nós temos 1 milhão de pessoas aqui entre todos os municípios, né? Então, acho que essas coisas têm que ser bem lembradas. Temos que bater sempre. Chega de votar em paraquedista. Muito bem, nós estamos encerrando o Entre Linhas de hoje, véspera de feriado. Amanhã não vamos ter o programa, então nós vamos voltar na próxima segunda-feira. Vamos ter um feriado aí prolongado, um feriadão no estilo do Bruno Covas aí. Legal, o feriado vai dar tempo para o Divaldo e para a Aline dar aquela resposta que eu estou esperando até hoje. O que o Bolsonaro podia dizer não para o Dória e o Dória obedecer? Padilha, vamos Padilha, você é absurdo, eu já falei isso 15 vezes e você se recusa a admitir, Padilha. Padilha. Estou sendo cobrado. Padilha, eles não vão te responder, Padilha. Padilha, ó, aproveita o feriado, vai dormir, relaxar, pensa um pouquinho, porque, ó, segunda-feira eu vou trazer uma pilha de pano nova, viu? Eu vou trazer uns 20 para te ajudar. Nesse momento de pandemia, não dá para você pedir para relaxar um cara que depende de vendas, meu irmão. Como eu, 90%. Só que tem casa alugada por enquanto, porque daqui a pouco os aluguéis começam a cair também. Muito bem, eu vou aproveitar para ir no cabeleireiro e dar um jeito aqui, porque toda vez que o Padilha fala de espantalho, eu dou uma olhada aqui no meu cabelo para ver se não é esse o que. Eu também estou precisando, mas não vai posso. Escondido, porque, vai escondido, porque a Aline está de olho quem está na rua, hein? Vai escondido. Principalmente os idosos, pegar a carrocinha para tirar os idosos da rua, não é para passear, não, pessoal. Aí você tem razão. É difícil, viu? Gente, grande abraço para todo mundo, valeu. Estamos encerrando o Entre Linhas de hoje. Bom final de semana, bom feriado e até segunda-feira com mais um super programa para você. Valeu, grande abraço e até lá.